Bom dia, boa tarde, boa noite. O mensageiro não é importante. Entre parênteses, Jesus Cristo, traço, estigmata, ou filme. Bem, aqui eu vou falar a parte 4 dos raciocínios presentes aí no prelúdio da obra de Jack Mills, Deus, uma biografia. No estilo fragmentário, né? Usa até uma certa dispersão na via linear assim do texto, mas isso até é bom, né? Para não ficar só uma leitura. E só uma leitura é para quem se interessar pelo livro. Ele é colocado aí a biografia, a referência bibliográfica, né? Deus, uma biografia, Jack Mills. Ó, tem o livro. Aí não há como se confundir, não. E você tendo o livro, você pode fazer uma leitura solitária, que é o que mais importa na literatura. Entrar nesse conjunto de leitores, esse conjunto enorme de leitores dos livros que falam sobre Deus, dos livros em geral. Bem, essa parte do prelúdio aqui que eu vou tocar, né, é quando ele diz que ele diz essa criação do homem, macho e fêmea, né, por Deus, quanto à natureza de uma continuidade, né, criar, reproduzir, né, é uma questão de fé, que Deus tenha criado assim, nos criado tal qual ele é, semelhança, né, imagem e semelhança dele. E aí então, a partir disso, né, da fé, há muitos raciocínios. Mas toda a discussão em torno da fé, ele não vai, ele está mencionando, mas ele não vai tocar isso, né? E qual que seria a categoria central, uma das categorias centrais da Bíblia? A piedade, né? Porque depois vem a era de Cristo, depois da Bíblia hebraica, e há muito a se falar. Eu me lembro muito, né? Eu lembro muito uma presente na Bíblia e uma no filme. Numa preocupação de Jesus, Deus, colocar a importância do Espírito Santo. E aí cabe um longo estudo, nós não vamos nem começar aqui. Mas o que ele fala é que o Espírito Santo é aquilo da Trindade que tem que ser mais respeitado. Ele fala que está na Bíblia, né? Que tripudiar sobre o nome dele, conforme perdão é para quem pede, né? Pode ser perdoado. Já contra o Espírito Santo, não. Tá? Então, eu creio que uma das coisas centrais aí é esse Espírito Santo na tríade. Mas o Jack Mills não vai muito aí, não aborda muito. Ele vai para outra parte. E a outra parte que eu me lembro é do filme Ben-Hur. O filme tem imenso, né, uma grande lista de destaques, né? O filme é um clássico, assim, amado, e mesmo seja antigo, uma pessoa que assista Ben-Hur hoje vai gostar do filme. Alô? Vai gostar do filme. É um filme fantástico. E tem duas cenas interessantes. Uma é quando o Ben-Hur está sendo castigado, e ele está sofrendo muito ali, né? E com certeza com sede. E aí aparece um serrote antigo, né, de marceneiro. E aquele serrote, aquela mão, a mão, sabe? Então, aquela barulheira, né, que é o pessoal fazendo uma tortura em Ben-Hur, aí para, olha, e ele vai levar água para Ben-Hur. Aparece só essa cena, piedade. Depois, né, no filme, na outra parte, aparece o contrário. É Ben-Hur tentando levar água para Jesus Cristo e não consegue, né? Então é um ponto
de piedade. Eu, nessa parte, ex-obra aí, eu me permiti sair um pouco e pensei em Saladino, em Jerusalém, que tem uma frase clássica dele lá, quando o ator lá, o Bloom, pergunta para ele, mas o que que tem aqui em Jerusalém que tanto guerreiro impede? Saladino, né, tendo tomado Jerusalém, diz, nada. Inclusive, né, eu estava assistindo no cinema, eu dei risada e não estava preparado, porque venha depois que ele continua a resposta, depois de uma parada. Eu falo, e tudo, né, esse enigma do que há em Jerusalém. Tantos se brigam para ele. Oi? Não. Obrigado. E, me perdoem aqui que há esses lances, né, de informalidade. E aí eu fui consultar uma pessoa que é de alto status aí, ele é um tradutor de Shakespeare, ele escreve na Companhia das Letras, ele tem livros publicados, A Árvore que falava aramaico, ele tem várias obras, tem artigos fantásticos, e eu conheci utilizando um artigo dele, fantástico, o artigo dele na Super Interessante, sobre o Alexandre o Grande. Né? É o José Francisco Botelho, esse autor. Ele tá no outro patamar, mas ele é um cara bom. E ele é muito generoso. Ele continua tolerando o Facebook. E aí ele tem a rede dele, ele tem um humor muito particular e ele tem os pontos de vista dele são fantásticos. Então eu tenho a sorte de tê-lo na rede, né? E ele respondeu para mim uma pergunta. Eu perguntei: o Saladino de fato é aquilo de piedade? Esses dois para dentro! O Saladino é aquilo mesmo de piedade que aparece no filme? Ele disse: eu não sou especialista, Dante. Eu tenho leitura sobre o tema. Eu sei que ele tem, inclusive, sangue, né, do Oriente. E aí ele diz, pela minha leitura, sim. E aí me recomendou, inclusive, uma obra, né, sobre o tema, mandou para mim. Eu consegui um livro, um PDF, e consegui um livro gratuito. E eu fiz a pesquisa ali e apareceu 69 menções de Saladino. Não li ainda, mas eu vou, pela afirmação dele, eu falei: posso publicar, Botelho? Ele disse: sim, pode publicar, só que eu não sou especialista. Gigante. Então, abri esse parênteses porque a piedade é central. Né? Empregar! A piedade é central. Aqui, Jack Mills, novamente, ele fala sobre como não é fácil lidar com Deus de maneira integral. Você abordar determinados aspectos que, inclusive, são aspectos que os pastores, os padres, os religiosos, enfim, tratam muito e fogem dessa integridade de Deus que é difícil de ser tratada. Inclusive, muitos pontos, se for colocar, não é só escandaloso, é também difícil de você fazer um trabalho com os fiéis, muitas vezes. Então, os sacerdotes fogem disso aí. Eles preferem trabalhar muito, assim, especificamente fogem de partes que são difíceis, né? Que compõem uma integralidade de Deus. Mas, de maneira geral, nessa criação, né, que nós somos, nossa imagem e semelhança, uma cultura, e ele fala especialmente da cultura estadunidense, né, como modelo ocidental, que busca justamente isso, ser cópias melhores, né? Nós somos cópia de Deus, mas vamos nos aprimorar, tá? Vamos deixar nosso caráter mais aprimorado, justamente buscando essa semelhança com Deus aprimorada. E ele prossegue, né, falando
do contexto descrito na Bíblia, né, hebraica, dos choques culturais conforme vai passando o tempo. E esse livro chamado Bíblia, né, e aqui ele fala da Bíblia hebraica, mesmo com perseguições, com tudo o que aconteceu, com todos os choques, os impactos culturais, tudo o que aconteceu, se preservou Deus, né, como original de fé dos nossos pais, né? Então, isso aí foi preservado. Continuamos, nós ocidentais, cristãos, e que bebem na cristandade a água original que vem do judaísmo, continuamos tendo em Deus esse molde, esse modelo de caráter e buscamos ajustar através da religião, né? Através dessa busca. Essa é a parte que eu vou comentar hoje do livro. Depois, quando voltar, vou dar continuidade falando sobre o discurso em cima de Deus, que é Deus discursando sobre Ele próprio, depois os homens discursando sobre Ele, né? É o sobre Deus, Deus dizendo, e a narrativa de encerramento, como que ela é promovida, tá bem? Deixa eu ver aqui, senão... É isso, hoje. Espero que haja quem veja o vídeo. Sim, sigamos.